Antes do início dos festejos de carnaval do ano passado, já se sabia da existência do coronavírus na Ásia e também em alguns países da Europa. O nome Covid-19, dado essa doença provocada por esse vírus, era pouco conhecido por aqui, porém a festa rolou solta. Nem o mais pessimista dos foliões poderia imaginar sequer lá atrás, em 2020, esses dois palavrões, agora em 2021, seriam os responsáveis pelo cancelamento de uma das maiores festas populares de todo o planeta. Aqui em Matão, o cenário foi semelhante ao de uma cidade fantasma em pleno carnaval. Comércio fechado, repartições públicas com restrição de funcionamento, ruas praticamente desertas, bancos sem expediente, tudo por conta da fase vermelha do Plano São Paulo de combate ao contágio pelo coronavírus. Para os matonenses conscientes, nada de aglomeração, samba, suor e cerveja. Além da prevenção à doença, simbolicamente o carnaval sem folia teve um duplo significado: o respeito à vida e aos familiares e amigos dos cerca de 240 mil mortos por Covid, com média móvel de 1.056 mortos por dia. Essa quarta-feira de cinzas não foi a tradicional quarta da ressaca, foi a quarta da reflexão e do recolhimento. Então foi assim, nada de carnaval de rua, folia nos salões de clubes e espaços públicos, nem pensar. Desde que foi fundado, esse foi o primeiro ano que o tradicional bloco Unidos pelo Rabo de Galo não saiu pelas ruas e avenidas carregando atrás de si multidões de foliões. Pois bem, pessoal, estou aqui na casa do Fabinho. Hoje, quarta-feira de cinzas, é o dia em que toda a família aqui estaria reunida para desfazer, né, os enfeites que acabaram sempre, né, ao longo dessa trajetória do Rabo de Galo, esquentando aqui na casa do Fabinho. Era daqui que saía o mais famoso, né, bloco daqui de Matão. Mas eu estou aqui com o Fabinho, que é o diretor para assuntos etílicos, né, do Rabo de Galo aqui de Matão. Fabinho, esse ano não rolou, né? Não rolou. Essa quarta-feira de cinza tá mais cinza do que deveria, né? do que deveria. Tá mais o esperado, né? Pois é. Como você disse, aqui a gente fazia aqui o esquenta aqui do nosso Rabo de Galo, né? Com enfeite, com serpentina. E esse ano, em vez de soltar o rabo na rua, foi com o rabo preso aqui em casa, tomando cerveja aqui mesmo, sozinho, né? Como deve ser feito aí na pandemia. E qual foi a reflexão que você fez nesses dias aí, né? Em relação à pandemia, inclusive, né? Então, triste por um lado, né? Seria a 38ª edição do nosso bloco. E alegre por outro de estar fazendo o que tem que ser feito, né? Não tem outra coisa a fazer, não tem remédio, né? A vacina não chega, UTI lotada, né? Eu disse que eu estava pensando, a gente trocou a rua lotada de jovens, né? A rua lotada de jovens na sexta-feira, infelizmente, por uma UTI lotada de pessoas não tão jovens assim, né? E por alguns jovens, inclusive, agora, né? E pior é isso, por alguns jovens, inclusive, né? Quarta-feira de cinzas e essa particularmente bem cinzenta. Hora de se recolher a fantasia que não foi usada porque vem aí a quaresma. Até esse período de reflexão e recolhimento espiritual vai ser bem diferente por causa da pandemia. Padre Jorge, quaresma não tem nada a ver com o final do carnaval, são apenas coincidências históricas de datas, né? Sim, realmente, como você disse. A quaresma, a quarta-feira de cinzas, inicia a quaresma. A quaresma se inicia com a quarta-feira de cinzas e a quaresma vai até o entardecer da quinta-feira santa, que aí nós iniciamos o tríduo pascal, né? Então são 40 dias, como um grande retiro que a igreja propõe para todos nós, através das práticas penitenciais, através da reconciliação, né, que é importante dizer isso, através do diálogo, através de renovar amizades, enfim, a oração, a escuta da palavra. Então, a quarta-feira de cinzas, no início da igreja primitiva, as cinzas era colocada nas pessoas que buscavam o sacramento da reconciliação na quinta-feira santa. Isso 400 anos depois de Cristo. A partir do século XI, a igreja então coloca a quarta-feira de cinzas como rito penitencial para o viver o mistério pascal de Cristo. Qual é?
paixão, morte e ressurreição. E a quarta-feira de cinza nos convida à prática penitencial. Reconhecer que somos frágeis, pequenos e temos um fim. Somos seres finitos. Lembra-te, homem, que tu és pó e pó há de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Essas são as duas frases, duas expressões que é falada no momento da imposição das cinzas, que esse ano vai ser diferente também. Né? O padre vai abençoar as cinzas, ele vai falar uma única vez uma dessas duas frases e depois ele vai impor a cinza sobre cada fiel e não vai falar mais nada, usando máscara e também um pouco da distância. Então, essa nova recomendação que a Congregação do Culto Divino da Santa Sé, do Vaticano, determinou para este ano de pandemia. Né? Então, a quarta-feira de cinza abre esse período penitencial para todos nós. Todos podem receber a cinza? Todos, mesmo que não seja católico, porque é um sacramental, não é um sacramento. Né? De primeiro, né, nos outros anos, eu pulei carnaval, então não posso. Não, todos podem receber. Quanto tempo eu fico com ela as cinzas? O tempo que a pessoa quiser. Não é uma obrigatoriedade. E a quarta-feira de cinza não é missa de preceito, né, como um domingo. Né? Então, a quarta-feira de cinza inicia o tempo da quaresma e nos convida a voltar para nós mesmos, buscar conversão, a reconciliação, né? E através do quê? Das práticas penitenciais, a oração. Essa oração pode ser também uma intensificação de rezar a via sacra, recordando a via crucis de nosso Senhor, né? A meditação da palavra de Deus. O próprio isolamento por conta da pandemia. Também o isolamento. E os gestos de caridade. Eu costumo sempre dizer assim, Esteves, de nada adianta eu fazer gestos exteriores, mas se o meu coração aqui não tiver conversão, né? Nada adianta eu fazer, vamos supor, deixar a barba crescer, ou o cabelo, ou não sei, outras coisas, mas não comer carne se eu não me converter. Né? De nada adianta. Então, a quarta-feira de cinzas é um dia penitencial, dia de jejum e abstinência de carne, para os maiores de 18 e os menores de 60. Que a igreja vai até os 70, não os 60, mas até os 70 anos de idade. Então, esse é o propósito da quarta-feira de cinzas, que inicia a quaresma como um grande retiro, que somos convidados a fazer, né? Reconhecendo a nossa fragilidade humana, a nossa limitação e a nossa finitude, né? E buscar uma mudança de vida, que a gente procura meditar, sempre escutar mais a palavra de Deus.